E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eli e o nosso assunto de hoje é a formação de Portugal. No século VIII, os muçulmanos invadiram a Península Ibérica, passando pelo Estreito de Gibraltar. Nessa região viviam os visigodos, que se estabeleceram lá desde o século V e nessa altura já eram cristãos. Bem, os visigodos se refugiaram nas regiões montanhosas quando os muçulmanos invadiram e formaram 4 reinos: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Assim, começa uma disputa entre muçulmanos e cristãos pelo controle da Península Ibérica, com influência religiosa e que perdurou por séculos. Nobres de vários reinos da Europa apoiaram os cristãos. Henrique de Borgonha, um nobre francês, ganhou a mão da princesa Teresa e um feudo do rei do Reino de Leão, o rei Afonso VI, como recompensa pela ajuda prestada. Esse feudo ganhou o nome de Condado Portucalense. Desse casamento nasceu seu filho, Afonso Henriques, que se tornou dono do condado quando seu pai morreu. Em 1139, ou seja, no século XII, Afonso Henriques proclama a independência do Condado Portucalense, e isso dá origem ao Reino de Portugal. Esse fato é importante porque, enquanto a Europa se dividia em vários feudos, Portugal se tornou uma monarquia nacional, com a administração toda centralizada nas mãos do rei Afonso. Portugal e Castela investem então na expulsão dos muçulmanos da península, nas chamadas Guerras de Reconquista, e tiveram êxito. Portugal então passa por um período de estabilidade e o poder, como de costume, passa do rei para os seus filhos, formando a dinastia de Borgonha, ou a dinastia Afonsina. Outros territórios ainda serão anexados a Portugal, como a região de Algarve, no século XIII. Avançando no tempo, chegamos ao século XIV, um período de revoltas em várias regiões da Europa, e a chamada Guerra dos 100 Anos, que dificultava o comércio pelas estradas, forçando cidades comerciais da Itália, como Gênova e Veneza, a utilizarem rotas marítimas e que tinham como parada obrigatória os portos portugueses, trazendo assim lucro para os burgueses ligados à navegação. Apesar do Reino de Castela ter reconhecido a independência de Portugal no passado, ainda havia interesse em conquistar o reino português. No final do século, o rei português era Dom Fernando I, que não era tão popular como seus antecessores por ter se casado com Dona Leonor Teles, uma mulher que já havia tido um primeiro casamento. Eles tiveram uma filha chamada Beatriz, que com 11 anos foi oferecida em casamento ao rei de Castela, João I, como forma de eliminar a tensão entre os dois reinos. Quando Dom Fernando morreu, acontece então uma crise de sucessão do trono. Como ele não tinha um filho homem para assumir o poder, a lei portuguesa dizia que a sua esposa, Dona Leonor Teles, deveria governar até que a sua filha Beatriz tivesse um filho homem e ele alcançasse 14 anos de idade. No entanto, durante o seu curto governo, iniciou-se uma conspiração. Alguns grupos tinham medo de que Dona Leonor Teles entregasse o reino de Portugal para o marido de sua filha, o rei de Castela. João, mestre de Avis, surge então como um personagem importante, já que ele era filho bastardo do rei Pedro I, ou seja, ele era irmão do rei Fernando I que havia falecido. Ele assassina o amante de Dona Leonor e uma série de revoltas ocorrem. Dona Leonor Teles busca ajuda com o rei de Castela e João, mestre de Avis, ganha apoio de grupos importantes para assumir o trono. Na prática, temos o reino de Portugal dividido. De um lado, os que apoiam João, o mestre de Avis, e do outro, os que apoiam João I, o rei de Castela, como sucessor do trono. Isso dá início a uma guerra. O rei de Castela invade Portugal e cerca a capital, Lisboa. Porém, 4 meses depois, suas tropas recuam por um surto de peste negra que ocorreu. Essa guerra também contou com a ajuda externa.
França deu apoio ao Reino de Castela e a Inglaterra ficou do lado dos portugueses. Essa guerra foi definida com a Batalha de Aljubarrota, em 1385, onde os castelhanos foram derrotados pelos portugueses. João, mestre de Avis, foi coroado rei e se tornou João I de Portugal, dando início a uma nova dinastia, a dinastia de Avis. 2 anos depois, em 1837, João I se casa com a princesa da Inglaterra, Dona Filipa de Lencastre, aproximando os dois reinos e fortalecendo Portugal. Isso traz um período de estabilidade ao reino e favorece o investimento no desenvolvimento da burguesia, que num futuro próximo, com o desenvolvimento do comércio e da navegação, levarão Portugal a se tornar o primeiro reino a se lançar nas viagens ultramarinas, que influenciará a vida de nós brasileiros, a partir do momento em que os primeiros portugueses chegaram à América, na região onde hoje é o nosso Brasil. Ufa, quanta história, hein? Assista quantas vezes precisar e obrigado por se inscrever. Assim você poderá assistir aos próximos vídeos. Um grande abraço e fui!